a partir espíritos, eles têm essa capacidade de nos transportar para um outro mundo, onde a nossa mente mais concreta, mais analítica, dá um pouco espaço. Então, é possível que a gente acesse outros níveis de consciência, que a gente se deixe um pouco guiar pela imaginação. Então, a partir desse tipo de construção, né, a gente consegue absorver algumas ideias, algumas propostas que são trazidas por esses escritores. Então, a gente vai ver um pouquinho, o que a gente vai falar hoje é uma interpretações possíveis, né? A gente não pode afirmar que seja isso. A partir do que a gente vai falar um pouquinho de quem foi o autor, o tipo de vida que ele tinha, quais eram as crenças, né? Os grupos dos quais ele participava. Então, a gente pode fazer um paralelo e supor que o que os personagens querem dizer, o que a história pode trazer para a gente, quais são as possíveis inspirações que ele teve, tá? Então, não é que a gente vai afirmar que é isso, né? Ele não está aqui, coitadinho, não pode nem se defender. Mas são interpretações possíveis e que fazem muito sentido quando a gente pensa na sabedoria eterna. O que é isso, né, que eu coloquei aqui, né, o Mágico de Oz? Uma interpretação a partir da sabedoria eterna. A sabedoria eterna é o que a gente chama de um conjunto de informações que transcendem as religiões, né? São informações que estão no núcleo, no cerne de todas as grandes religiões. Então, se você for pegar o cristianismo, ele tem muitos pontos comuns com o budismo, com o islamismo, né, com o hinduísmo. As formas são um pouco diferentes, porque são muito baseadas de acordo com a cultura e o momento histórico em que esses grandes seres se manifestaram. Porém, o núcleo dessas grandes religiões é muito semelhante. Todas elas vão falar de fraternidade, vão falar de unidade, vão falar de respeito. Não tá. Não. O que eu tenho que fazer para pegar você? Não, mas tô aparecendo, ó. Aonde? Aqui. Tá ali, tô é verdade. Aqui. Tá. Ah, então tá. Tá, porque eu acho que é legal. Tá bom, ótimo. Aparecer, né? Tá. Vocês estão me vendo? Aqui agora. Agora sim. Sim, estamos sim. Agora sim. Que bom. Tantas pessoas queridas aí, né? Queria ver vocês melhor também. Então, como eu estava dizendo, no núcleo dessas grandes religiões, há verdades que são universais. Então, a gente vai tentar fazer um paralelo com algumas passagens, com as passagens mais importantes, os símbolos mais importantes presentes nesse conto de fadas, e aí então a gente vai falar um pouquinho quais são as possíveis inspirações que o Frank Baum teve quando ele escreveu, e que tipo será de informação que ele queria compartilhar com a gente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente vai fazer um alinhamento breve agora, para a gente conseguir se conectar um pouco mais. Aí eu pensei, o que você acha? Da gente passar um resuminho do filme. Tem um resumo que eu encontrei no YouTube, é dublado, infelizmente, mas tem 14 minutos e ele é uma síntese, mas pega praticamente as passagens todas mais importantes. Aí a gente compartilha com o pessoal de casa também, e aí depois a gente consegue falar desses pontos principais, e aí a gente pode ter uma visão mais ampla. Pode ser assim? Ótimo. Tá bom. Bom, quer fazer você? Você que sabe. Você que sabe, de verdade. Obrigado. Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar.
Procure relaxar os seus ombros, quadris, joelhos, tornozelos, também seu pescoço. E vá encontrando uma posição confortável. Faça algumas respirações mais profundas, lentas, e certifique-se de imprimir um ritmo respiratório, equilibrando o tempo de inspiração com o tempo de expiração. Eleve agora a sua atenção até o ponto entre as suas sobrancelhas. E, imaginativamente, reúna neste ponto sua atividade mental, emocional e sensorial. E imagine que essas forças vão se integrando, se organizando, se harmonizando. Vá se desidentificando de pessoas, lugares, situações, dos pensamentos, emoções e sensações. E vá atuando como um agente consciente, integrando estas pequenas vozes sob o seu comando e orientação. Eleve ainda mais a sua atenção agora até o topo da cabeça. E imagine um caminho de luz dourado, ligando seu cérebro, sua mente e sua alma, simbolicamente representada como um pequeno sol radiante, logo um palmo acima da sua cabeça. E imagine a sua consciência transitando nesses níveis. No nível cerebral, no nível mental e no nível transpessoal ou espiritual. E imagine estas qualidades principais: luz, amor e vontade, brilhando, se irradiando e permeando todo o seu ser, iluminando toda a sua aura. De maneira mais específica, imagine a luz iluminando seus pensamentos, apresentando novas possibilidades, elucidando seus processos mentais, abrindo o seu olhar para novas possibilidades.
procure se conectar com a qualidade de amor e imagine-a afluindo, permeando especialmente as suas emoções, harmonizando-as, purificando-as. Imagine o poder do amor, curando feridas, mágoas, trazendo unidade, restauração. Cura, trazendo alegria, segurança, confiança. Agora imagine a qualidade de vontade afluindo, permeando todo o seu ser, fortalecendo, trazendo coragem, força, energia, vitalidade, despertando em você autorrealização, revelando dons, talentos, aptidões, de modo que cada vez mais você expresse o seu verdadeiro eu, além das aparências, sua verdadeira voz ou vocação. E a partir deste contato, nós procuramos manter a nossa consciência transitando nestes níveis mais elevados, de modo que as ideias propostas no texto possam encontrar em nossas mentes conexões, inspiração, leveza e alegria. Assim, nós tomamos uma nova respiração e vamos trazendo de volta o olhar aqui e agora. Tudo bem? Tudo bem em casa? Ups, aqui agora. Tudo bem? Tudo bem? Antes da gente passar esse resumo que eu havia falado, eu queria falar um pouquinho só desse autor. O nome dele é Frank Baum. O livro foi lançado no ano de 1900. E ele foi escrito 18 anos após o Frank Baum ter se tornado membro da Sociedade Teosófica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui o que é essa sociedade. Então, baseado nesse fato do livro ter sido escrito 18 anos depois dele ter se tornado membro da Sociedade Teosófica, que a gente vai fazer essas possíveis interpretações, baseados nesses ensinamentos que são trazidos na Sociedade Teosófica. Ele teve
segundo alguns biógrafos da vida dele, ele teve bastante influência da sogra, que foi um dos primeiros membros da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, uma das primeiras mulheres membros da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Segundo consta, era uma mulher muito forte, muito inspiradora, e que o acolheu como filho, quando ele começou a se relacionar com a filha dela, que era sua esposa. Aí, então, o que acontece? Dentro do livro e do filme, a gente tem diversas pistas e indicações dos valores que são propostos pela Sociedade Teosófica. Principalmente a fraternidade, o respeito e a universalidade. A gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente for ver o filme, e depois, se a gente puder assistir o filme inteiro em casa, né, a gente vai conseguir perceber que tem muito disso. Né? Muitos desses valores estão presentes em toda a obra. Por exemplo, eu peguei alguns exemplos básicos aqui, né? Que a Dorothy é instada a matar uma bruxa para voltar para casa. Então, você tem que matar a bruxa para voltar. E ela, não, eu não vou fazer isso. Né? Então, tinha um princípio lá de inofensividade, não violência. O Homem de Lata mata um escaravelho sem perceber, num dos trechos, e chora muito, né? Porque matou um inseto. Então, ele, que supostamente não tinha coração. Então, né, o leão com muita fome, que ele só mata, os animais só matam quando estão com fome, né? Então, nesse momento, ele estava com fome, mas ainda assim todo mundo ficou horrorizado com essa possibilidade. Na Terra de Oz, havia muitos povos diversos. A gente vai ver que logo no comecinho do filme, ela vai libertar uns povos de anões, ou os Munchkins. Mas, assim, ao longo do livro, principalmente, ele vai descrevendo diversos povos diferentes que faziam parte daquele reino de Oz. Então, também mostra aí um caráter de fraternidade, da gente enxergar diferenças na forma, mas unidade de alma. Então, a gente sempre fala isso, né? É natural da forma ser diversa, mas é importante, então, que a gente enxergue, a partir da diversidade, um caminho para uma unanimidade de alma, de propósito, de espírito, né? Que é isso que a fraternidade propõe, uma irmandade, né, entre os homens. Aí, né, Dorothy se comporta de forma fraterna com todos os povos e seres. São só algumas curiosidades introdutórias. E aqui é muito legal. O Baum dizia isso, né? Como é que você escreveu esse livro? Né? Tem um trecho que eu peguei de uma entrevista dele. E ele disse, foi uma pura inspiração. Veio-me dessa forma. Eu acho às vezes que aquele grande autor, né, essa consciência universal, que a gente é um mistério para nós ainda, né, tem uma mensagem a transmitir e que ele utiliza um instrumento que ele tem em suas mãos. Cada um de nós é um instrumento para trazer algum tipo de mensagem, né? Por isso que eu até falei no nosso exercício inicial da vocação. A gente conhece muito teste vocacional, né? Cada um de nós tem uma voz, né? Tem algo a dizer, alguma mensagem desse grande Criador. E o nosso trabalho aqui é a gente ir se livrando dos nossos excessos, né? Para que a gente vá cada vez mais chegando nesse ponto que é mais nosso, que é mais verdadeiro. Quando a gente está com a nossa consciência muito periférica, a gente simplesmente responde aos estímulos que são externos. E quando a gente vê, a gente está fazendo o que todo mundo faz, a gente está pensando como todo mundo pensa, e muitas vezes esse eu mais profundo a gente demora para encontrar. Então, quanto mais a gente consegue se desidentificar de todos esses conteúdos, não que a gente vai isolá-los, ou que a gente... Não é isso, né? É a gente se desidentificar para escolher a que reagir, a que fazer, o que fazer. Então, quando a gente consegue ir saindo, tirando a nossa consciência da periferia, ela vai ficando mais no centro. Aí a gente vai podendo ser um instrumento, né? Aí a gente vai poder ser utilizado por esse grande Criador. Aconteceu de eu ser aquele meio, né? Olha só que humildade, né? E acredito que a chave mágica me foi dada para abrir as portas. Foi a solidariedade, a compreensão, a alegria, a paz e a felicidade. Então, olha que legal, né? A partir do mito,
a gente consegue acessar, em alguma medida, essas qualidades. Por isso que os mitos e os contos de fada têm um poder muito grande. Né? Eles nos levam a pontos diferentes, onde a gente consegue sair um pouco, principalmente nós adultos, né? A criança transita nesse mundo com mais facilidade, mas nós adultos, a gente se torna muito pragmático por conta das responsabilidades, por conta do que a gente tem que dar conta de fazer, e às vezes a gente precisa desses momentos onde a gente é transportado para uma leveza, né? Para a beleza, para o amor, para a fraternidade, a gente consegue se reencontrar com esses valores. Então, vou falar só mais um pouquinho. O mito, por ele ser fantasioso, ele tem uma capacidade de calar a nossa mente. Essa mente concreta, essa mente analítica, essa mente que quer entender tudo. Né? E então é possível inspirar e acessar, através dele, outros níveis de consciência. A palavra mito, ela tem, coloquei até aqui, ela tem a mesma raiz etimológica de mudo. Mitos vem de mutus, ou seja, o mito tem essa capacidade de fazer a nossa mente ficar muda, de calar a nossa mente. Porque é uma coisa que é tão fantasiosa que você para de pensar. Né? Você entra na fantasia, você não tenta entender. Né? Por que você vai entender o que está acontecendo? Ah, mas o leão não fala. Né? Ou não existe esse reino. Não, você entra nessa aventura, né? Como são todos os contos de fada, como são os mitos, todos que tem aí, desde a Idade Antiga, né? Principalmente na Grécia, usava-se muitos mitos. Então, são formas de a gente acessar outros níveis. E aí, quando a gente acessa, a gente consegue enxergar, a gente se vê, né? Face a face, com essa beleza, com a leveza, com a alegria. Então, é uma ferramenta de comunicação muito útil. O mito e os contos de fadas são derivados dos mitos. Então, são um produto da mitologia. Então, o que acontece? A gente vai, como eu já disse antes, hoje, trazer possíveis interpretações do conto baseadas nos valores e princípios da sociedade teosófica, né, que era da qual o Frank Baum era membro. Então, o que é essa sociedade teosófica? Só para a gente fazer uma introdução e contextualizar. Essa moça aqui, não sei se alguém já ouviu falar dela, ela se chama Helena Blavatsky. Né? Sou muito fã dela. Então, quem que foi ela? Né? Ela foi a fundadora da Sociedade Teosófica. Ela nasceu na Rússia e ela viveu entre 1931 e 1831 e 1891. Ela viveu 60 anos. Então, ela nasceu na Rússia e aí ela viajou o mundo inteiro. Ela passou pelos xamãs da Sibéria, ela teve contato com os aborígenes na Oceania, ela veio aqui na América do Sul, participou de várias festividades com os incas, depois nos Estados Unidos com os índios norte-americanos, com os maias, ela percorreu o mundo inteiro. Aí ela morou um tempo em Londres, onde ela fundou, né? Ela fundou primeiro em Nova York, depois ela mudou para Londres, depois ela morou na Índia também, em Adyar. Então ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ninguém quase fazia essa quantidade de viagens que ela fez, e muito menos uma mulher desacompanhada. Né? Então ela foi realmente muito revolucionária. E, dentre vários livros que ela lançou, teve um que causou especialmente uma mudança e mexeu muito com a sociedade literária mundial, que foi um livro que é, na minha opinião e na opinião de muita gente, a obra-prima dela, que se chama Doutrina Secreta. São vários volumes onde ela faz uma síntese de religião, cultura, filosofia, ciência. Então, disse que esse era o livro de cabeceira do Einstein, por exemplo. O Gandhi participou de reuniões da Sociedade Teosófica com ela em Londres. E aí ele diz também na biografia dele que foi ela que o inspirou, que ela que falava tanto das belezas, da sabedoria da Índia, que ele ficou mexido com isso. Ele era bem jovem nessa época, né? E ele ficou muito mexido. Ele falou, eu sou indiano e não sei de tudo isso que essa mulher está falando. Então, eu preciso fazer alguma coisa para libertar o meu povo dessa quase uma escravidão, né?
um domínio, que era a colônia da Inglaterra. Então, ela inspira ele a fazer isso. Depois ele tem uma outra passagem na África do Sul, e aí depois realmente ele toma, tocado, é inspirado, e aí ele vai para a Índia e faz toda a revolução a partir da não violência, como a gente sabe. Jung, né, o famoso criador da psicologia analítica, Alice Bailey, que é uma escritora anglo-americana. Aqui no Brasil, o professor Henrique José de Souza, que é o fundador de uma escola de pensamento no Brasil chamada Eubiose. Enfim, tem vários aí, se a gente for consultar, ela influenciou o pensamento de muita gente. E ela fundou a Sociedade Teosófica mais ou menos na década de 60 do século XIX. Então, o Baum escreveu o livro em 1900. Ele entrou na década de 80. Então, ele pegou, e a sogra dele pegou essa efervescência desse movimento da Sociedade Teosófica, bem na sua pureza mesmo, bem no seu início. Então, eles foram muito inspirados por toda essas informações, todo esse conhecimento, essa sabedoria que a Blavatsky reuniu em contato com os diversos povos no mundo. Então, partindo-se desse pressuposto, né, das declarações dele, do que a gente sabe que ele vivia, é que hoje a gente está fazendo essa possível interpretação, tá bom? Ninguém precisa concordar, é só uma coisa para a gente refletir juntos. Tudo bem, pessoal de casa? Alguma dúvida? Eu fico olhando para cá, né? É o hábito. Tudo bem em casa? Tudo bem. Tá gravando. Sim. Então tá bom. Ó, eu trouxe também um resuminho do que é a jornada do herói. Por quê? Porque nos mitos isso é muito comum, e é também nos contos de fada. E a Dorothy é o nosso herói, a Dorothy é cada um de nós. Nós somos todos a Dorothy. Então, o que acontece para a gente entender, né? O herói, ele tem um chamado, né? A primeira reação é recusar esse chamado. Ai, não vou, não quero, né? E aí depois tem geralmente um encontro com algum mentor, com algum deus, se for na mitologia grega, a gente vai ver que tem também um aqui, e aí então chama, né, esse mentor, fala, não, é isso mesmo, você tem que seguir esse caminho. E aí então começa essa travessia, né, que é o passa-se pelo portal, como a gente diz, né? E aí nesse portal é que é o limiar entre o nosso mundo concreto e um mundo de sabedoria. E aí nesse mundo então surgem os testes, né? Tem a aproximação de semelhantes, a gente se encontra com pessoas que estão mais ou menos no mesmo barco que a gente, que são farinhas do mesmo saco, e aí passa um processo de provação, aí vem a recompensa, o caminho de volta e a ressurreição. E o mais bonito é esse retorno com o elixir, né? É quando a gente cumpre um ciclo. E aí, então, esse elixir, o que a gente faz com ele? A gente divide com quem está buscando o mesmo caminho que a gente trilhou. Então, isso basicamente, psicologicamente, né, e filosoficamente, é assim que funciona, a grosso modo, a jornada do herói. E é assim que funciona também a jornada da Dorothy. E é assim que funciona com cada um de nós. No momento em que a gente escolheu vir à encarnação nesse planeta, isso faz parte da nossa vida. Quer tenhamos consciência ou não. Alguns em uma medida mais ampla, outros em uma medida, numa escala menor, mas isso acontece com todos nós, né? Então, cada um de nós é uma Dorothy. Aí, eu acho que a gente pode exibir aquele resuminho, pode ser? Pessoal de casa, a gente pode passar um resuminho aqui para vocês? Por favor. Sim. Sim. Eu acho que a gente tem que, então, parar essa... Só um minutinho, por favor. A gente tem que parar aqui. Eu vou abrir aqui uma janela do YouTube. Só que eu só achei dublado, viu, pessoal? Pena. Perde um pouco, mas tudo bem também. Eu também só achei dublado. É. Eu acho que foi a Jo
Josimara, É. que me passou uma versão em inglês, mas do filme todo. A gente pode compartilhar no grupo, né? É, Depois. mas depois vamos ver quem foi que me passou. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver só. Acho que a gente só precisa ver, não sei se está saindo do som. Deixa eu só fazer um teste para ver se, porque parecia que não estava com som aqui. Deixa eu ver. Será que precisa aumentar aqui? Deixa eu ver. Deveria estar saindo som, porque a gente não mexeu mais, e aquela Aham. hora que a gente conversou com você, Peraí, então. Só um minutinho, pessoal. Eu vou fechar essa outra aplicação, a nossa apresentação, depois eu abro de novo. Será que tem? Eu vou tirar um pouquinho essa câmera, só para ver se pode ser isso que tá. Agora te pare de imaginar coisas. Você sempre fica se afligindo por nada. Pela casa dela. Aí. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá, eu vou pôr aqui então. Aí são 13 minutinhos. Aí depois a gente assiste, comenta juntos, tá bom? Tá bom. Aí Toto não vai entrar no jardim dela e você não vai ter problemas. Sua cabeça deve ser feita de palha, né? Você não vai deixar que aquela bruxa tenha a mão de você. Você não deve ter medo dela. Coragem, menina, coragem. Na próxima vez que ela amolar você, vai em frente e diga o que pensa. É o que eu faria. Por que toda essa conversa com tanto trabalho pra fazer? Bem, a Dorothy está E eu mandando vi você brincando com aquela geringonça. Agora vocês dois voltem pra carroça. Está bem, senhora. Mas um dia ainda vão fazer uma estátua minha nesta cidade? Não, ainda é cedo pra pousar pra ela. Sabe o que a senhorita Galt disse que vai fazer com o Totó? Ela disse que Ora, Dorothy, pare de imaginar coisas. Você sempre fica se afligindo por nada, filha. Você pode nos ajudar hoje, ficando num lugar onde não vai arranjar nenhum problema, está bem? Um lugar onde não existam problemas. Um lugar onde não se chega de barco ou de trem. E é longe, bem longe. Atrás da lua. Além do arco-íris. Eu preciso falar agora com o senhor e sua esposa sobre a Dorothy. Dorothy, o que ela fez? O que ela fez? Eu estou quase aleijada por causa da mordida na perna. Não, esse cachorro não ameaça a comunidade. Eu vou levá-lo ao xerife e pedir que o mate. E eu vou levá-lo aqui dentro. Para que não me ataque de novo. Não. Vou deixar que eu leve. Vai embora. Alguém vai morder a sua coxa. Ponham na cesta, Henry. Agora sim. Não, por favor. Ouça, senhorita. Faz 23 anos que morro de vontade de dizer o que penso de você. E agora? Nem eu, sendo uma boa cristã, não posso dizer nada. Você voltou. Deixa eu pausar só um pouquinho para falar uma coisa que é interessante. Os animaizinhos, principalmente os domésticos, eles são muito associados nos mitos com a nossa consciência intuitiva, com essa voz superior. Então, aqui no mito, o Totó, o cachorrinho da Dorothy, é ele que está chamando ela para algo diferente. Então, é como se ele que trouxesse a pista, que ela tem que fazer alguma coisa diferente. Então, ele vai, foge, né? E ela vai atrás dele. Aí depois a gente vai ver que vai ter recusa, ela volta para casa e depois
seguindo os passos daquela jornada do herói que estavam descritos. Só para ficar um pouco mais claro, porque senão passa batido, né? Eu estou tão feliz. Mas ela ainda pode voltar. Nós temos que sair daqui. Temos que fugir, Totó. Ora, o que é que eu vejo? Uma casa, uma cerca e um estábulo e um moinho e... É a nossa fazenda. Tem uma mulher. Ela está usando um vestido de bolinhas e tem um rosto muito preocupado. Ora, ela está chorando. Então, ela fugiu, né? Ela queria fugir, é a recusa do mito. Aí ele encontra o mentor, né? E ele fala, ó, você tem que voltar, sua tia tá chorando, ele vai descrever a tia, né? Então você tem que voltar, tal. Então, né, de novo, a gente não quer fazer às vezes quando a gente é chamado, mas aí chega alguém e fala, não, você tem que fazer. Então aí fica mais claro essa presença aqui, né? Alguém a magoou. Alguém acabou de partir o seu coração. Fui eu? Alguém que ela ama muito. Alguém com quem ela foi muito boa. Ora, mas o que é isso? Ela está pondo a mão no coração. Ela está caindo da cama. Meu Deus, eu tenho que ir pra casa agora. Ora, mas eu pensei que você fosse viajar comigo. Não, eu tenho que ir pra casa, ficar junto com ela. Vamos, Totó, vamos. Tio Harry! Eu acho que nós estamos dentro do ciclone. Olha só que legal, né? Então, o filme todo é cinza, né? Aí, então, mostra essa nossa realidade que é marcada por dificuldades, a gente não enxerga direito, né? Parece que tá faltando um colorido. E aí, então, o ciclone é um movimento espiral, né? É uma roda, uma espiral, perdão, que nos leva para algum outro lugar. A gente pode pensar que é esse próprio também movimento da espiral mesmo, para nos levar a um outro plano. E aí, quando ela chega nesse outro lugar, é tudo colorido. Vou falar depois com calma, mas só para a gente não perder esses detalhes que são importantes, né? Propaganda, peraí. Perdão, gente. Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Quem, eu? Eu não sou nenhuma bruxa. Eu sou Dorothy Gale, do Kansas. Eu estou um pouco confusa. Os anõezinhos me chamaram porque uma nova bruxa tinha acabado de jogar uma casa em cima da malvada bruxa do leste. E aqui está a casa, e aqui está você. E isso é tudo que resta da malvada bruxa do leste. Eu sou Glinda, a bruxa do norte. Você? Só as bruxas mais são feias. Os anõezinhos estão felizes porque você os libertou da malvada bruxa do leste. Nós lhe agradecemos demais por ter feito o serviço tão eficaz. De uma só vez a matou e para sempre nos libertou. Quem matou a minha irmã? Quem matou a bruxa malvada do leste? Foi você? Não, foi um acidente. Eu não queria matar ninguém. Bem, minha queridinha, eu também posso causar acidente. Não está se esquecendo dos sapatos de rubi? Devolvam os meus sapatos. Devolvam-os pra mim. Devolvam-os já.
Fique firme dentro deles. A mágica deles deve ser muito poderosa ou ela não os pediria tanto. Muito bem. Eu vou esperar a hora certa. E quanto a você, queridinha, na verdade, eu poderia cuidar de você aqui e agora, se quisesse. Mas tente ficar fora do meu caminho, tente. Eu cuido de você, querida, e do seu cachorro também. Receio que você tenha se tornado inimiga da bruxa má do oeste. Mas quanto mais cedo você sair de Oz, mais segura vai estar, meu bem. Qual é o caminho de volta para o Kansas? Não posso voltar por onde eu vim. A única pessoa que poderia saber é o grande e maravilhoso mágico de Oz. Vive na Cidade das Esmeraldas e daqui até lá é muito longe. Mas como é que eu vou para a Cidade das Esmeraldas? É sempre bom começar do começo. Tudo o que deve fazer é seguir a estrada das Pedras Amarelas. Eu sou um fracasso só porque eu não tenho cérebro. Você acha que se eu fosse com você, esse mágico podia me arranjar o cérebro? Eu não sei. Mas mesmo se não desse, você não ficaria pior do que está agora. Puxa, um homem. É um homem de lata. Há um ano, eu estava derrubando essa árvore e de repente começou a chover. E bem no meio do serviço, eu enferrujei todo e fiquei assim parado aqui. Vamos lá, bota aqui. Maravilhoso! Que eco! O ferreiro se esqueceu de me dar um coração. Sem coração? Sem coração. Você, filhote. Não tem vergonha? Porque você me bateu, eu não mordi você. Mas você não tinha que me bater, tia. Meu nariz está sangrando. Poxa. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certa, eu sou um covarde. Eu não tenho nenhuma coragem. Por que você não vem conosco? Estamos indo para o mágico de Oz para pedir um coração. E um cérebro para ele. Ele poderia lhe dar coragem. Lá está a Cidade das Esmeraldas. Puxa, estamos quase chegando. Eu vou parar só um pouquinho, porque essa parte o resumo não mostra, e é uma parte importante. Quando ela avista a Cidade das Esmeraldas, tem um campo de papoulas. E aí ela dorme, ela repousa e dorme. Então isso a gente vai falar melhor depois. É que aí passa batido, né? Não aparece ela dormindo. E é uma informação importante. A Cidade das Esmeraldas, depressa como relâmpago. O mágico? Mas ninguém pode ver o grande Oz. Ninguém jamais viu o grande Oz. Nem mesmo eu vi. Por favor, senhor. Eu tenho que ver o mágico. A bruxa boa do norte me enviou. Prove isso. Olha só, está usando os sapatos que ela deu. Se me permite, eu sou Dorothy, a pequena e humilde. Viemos para lhe pedir... Silêncio! Nossa Senhora! O magnânimo Oz tem a intenção de atender aos seus pedidos. Tragam-me a vassoura da bruxa do oeste. E você, querida, que prazer inesperado! Que gentileza sua vir me visitar assim! O que é que vai fazer com o meu cachorro? Me dá ele, por favor! Mas é claro, assim que me der os sapatos. Pode ficar com os sapatos, mas me dê o totó. Eu sinto muito, eu não quis fazer isso. Que tal um pouco de fogo, espantalho? Sua menina idiota, olha só o que você fez! Eu vou derreter! Ela está morta. Você a matou. Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! Viva! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! A vassoura! Podemos ficar com ela? Por favor, leve ela com
com vocês. Ah, muito obrigada. Ora, qualquer um pode ter um cérebro. É uma coisa muito vulgar. Portanto, com a autoridade que me foi investida pelo sábio comitê da universidade, eu tenho a imensa satisfação e honra de lhe conferir o título honorário de DEP. Você está confundindo coragem com sabedoria. Portanto, por conduta meritória, extraordinário valor e notável bravura contra bruxas malvadas, eu lhe concedo a tripla cruz. Você agora é membro da Legião da Coragem. E quanto a você, meu amigo galvanizado, você quer um coração. Não sabe como tem sorte por não ter um. Em consideração à sua bondade, eu tenho o prazer neste momento de presenteá-lo com uma pequena amostra de nossa estima e afeição. E lembre-se, meu grande amigo sentimental, que um coração não se julga por quanto você ama, mas por quanto você é amado pelos outros. Vai poder me ajudar? Diga que pode. Você não precisa mais de ajuda, querida. Você sempre teve poder de votar para o Kansas. Sempre tive? Então por que você não disse isso antes? Porque ela não teria acreditado em mim. Ela teve que aprender por ela mesma. O que você aprendeu, Dorothy? Se eu jamais voltar a buscar os anseios do meu coração, não irei procurá-los além do meu próprio quintal. Porque se não estiverem lá, é que nunca foram realmente meus. Eu estou certa? Completamente certa. Então feche os seus olhos e bata os tornozelos 3 vezes. E diga para você mesma: não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor Acorde, meu do que bem. a nossa casa. Mas eu deixei você, tio Harry. Aí está o problema. Eu tentei voltar por muitos dias. É claro. Lembra-se de mim, é? Sim, Seu velho amigo? E de mim? sim. Lembra-se? Não esqueceria meu rosto, né? Não, mas não foi só um sonho. Havia um lugar e você estava lá. Ninguém acredita em mim. É claro que acreditamos. Ah, mas de qualquer modo, eu e Totó estamos em casa. E este é o meu quarto. E vocês todos estão aqui. E eu nunca mais irei embora. Nunca mais, porque eu amo todos vocês. E tia Anne, não há lugar melhor do que a nossa casa. E aí, pessoal de casa, conseguiram assistir? Sim. Sim. Sim, Gostaram? conseguimos sim. Vou abrir a apresentação de novo. Vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Então, a primeira... Bom, alguém queria comentar alguma coisa? Alguém queria partilhar alguma coisa? Alguém de casa também? Ou a gente pode seguir? Podemos? Então, tá bom. Então, eu coloquei essa imagem porque é uma das várias representações também da estrada, né? Do caminho de tijolos dourados que ela tem que seguir. Em muitas culturas, é dito que a gente tem um caminho dourado para atingir a nossa consciência superior, que os indianos chamam de Antakarana.
Antacarana, em tradução literal, quer dizer ponte arco-íris. Então, é muito interessante também que a música tema do filme se chama Somewhere Over the Rainbow, em algum lugar além do arco-íris. Então, são referências que indicam que esse mundo encantado está além do arco-íris, está quando a gente consegue atravessar por esse Antacarana, por essa ponte ou por essa estrada de caminhos dourados, então, de tijolos dourados. Então, já é uma referência bem interessante, que já é uma pista aí do que a gente acredita que ele queria passar, né? Então, o filme, no fim das contas, fala sobre atravessar essa ponte, né? Fala sobre construir ou trilhar esse caminho de tijolos dourados. E a gente faz isso através do nosso desenvolvimento espiritual, através das nossas práticas, da nossa mudança interna. A meditação é uma ferramenta super eficiente para essa construção. Então, eu já coloquei essa... E a gente, simbolicamente, através da meditação, constrói isso todos os dias. Todos os dias, sim. Sim. Eu acho que eu já tinha falado também um pouquinho da recusa, que a casa é levada por um ciclone, né? A gente falou desse movimento espiral, e o mundo de Oz é um mundo colorido, então é um mundo de novas possibilidades, né? Uma das coisas que é dita é que no livro o sapatinho não é vermelho, é um sapatinho prateado que faz referência ao cordão prateado, porque no fim das contas é um sonho, né? Que ela está vivendo ali, né? Então é esse fio que nos conduz quando estamos sonhando. Mas como foi um dos primeiros filmes coloridos, destacava muito mais um vermelho, um rubi, né? Então é dito que isso é diferente do que o Baum teria escrito. Então, o ciclone rodopia sua casa, uma espiral ascendente que a transporta, né? A casa sobe e vai para um outro mundo. Em Oz há muitas cores, muitas aves, muitas flores. Os Munchkins eram aprisionados pela bruxa e são libertados pela Dorothy. Depois, quando ela mata a outra bruxa, liberta-se também outras pessoas, né? Então, sempre que o nosso caminho nunca é isolado. Sempre que a gente dá um passo, né, sempre que a gente expande a nossa consciência, é como se a gente também expandisse de todos ao nosso redor. Em alguma medida, né, cada vez que cada um de nós dá um passo, a humanidade dá um passo. Cada vez que nós nos conscientizamos de algo, a humanidade também se conscientiza de algo. Então, de novo, uma ideia de unidade, uma ideia de fraternidade, uma ideia de liberação. Então, é bem simbólico ela liberar logo que ela chega e depois no final. Aqui, então, né, tem um slide só das bruxas ou fadas, como a gente preferir falar. Mas é importante a gente lembrar que tem 4 bruxas. 2 boas e 2 más. As boas são as bruxas do norte e do sul. Se a gente for pensar na cruz, que é um símbolo muito importante para nós cristãos, né? Mas também em outras culturas, a cruz tem um eixo vertical, que é o eixo que me liga ao meu espírito. É um eixo de verticalização, de iluminação, de ascensão. E tem um outro eixo que é o horizontal, que é o eixo leste-oeste, que é o que resume as nossas experiências materiais. Então, o Cristo, ele usou esse símbolo porque ele era o homem perfeito, né? Aquele que estava com a consciência no alto, mas irradiava aqui para todos nós na horizontal. Então, é um símbolo muito profundo a cruz. E aqui nesse conto, fica bem claro que essas bruxas, então, representam esse eixo de elevação, e as 2 que são ditas más representam, no fim das contas, a materialidade. Não que sejam boas ou más, né? Um eixo representa o espírito, um eixo representa a matéria. O espírito, naturalmente, é imortal, a matéria é perecível, né? A natureza da matéria é
perecível, ela se transforma à medida em que o espírito vai experimentando a matéria. Então, por isso que as bruxas do leste e do oeste, né, do eixo horizontal, morrem. Qual que morre primeiro? A bruxa do leste. O que é o leste? O leste é de onde nasce o sol, né? Assim como Hércules mata os seus instrutores para seguir o seu caminho sozinho, a morte da bruxa representa que Dorothy agora precisa seguir por si só. Então, tudo o que ela aprendeu nessa experiência do Kansas, né, que levou ela até essa ponte, precisa morrer ali. Por quê? Porque ela precisa trilhar um caminho novo. Ela precisa ter experiências além daquelas que ela teve anteriormente. Então, esse é uma possível interpretação da chegada dela, e a chegada dela mata a bruxa. Ela nem tem nenhum embate, né? A própria chegada dela por si só marca esse fato. Então, ela calça os seus sapatos. O que significa calçar os sapatos? Né? O sapato é onde a gente põe o pé, e ela precisa trilhar uma estrada. Né? Então, ela vai usar essa sabedoria da bruxa, né? Ela não está negando, né? Ela só precisa agora sozinha, mas o sapato é um símbolo de tudo que ela conquistou até agora. Né? Citando o Hércules de novo, o Hércules, antes de começar o caminho dele espiritual, ele mata um leão e usa a roupa dele. Né? Então, a pele, desculpa, a pele como roupa. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. É você pegar, você não vai desprezar, né, o que você viveu até agora. Pelo contrário, você precisa ter uma experiência diferente. Mas você vai usar um símbolo, ou uma persona, ou uma máscara, como a gente chama de personalidade, que vai representar tudo que você conquistou até agora, para um novo caminho, uma nova possibilidade. E aí, então, ela vai para o oeste, que é a parte, se a gente voltar para aquele mito inicial, é a parte das provas. Né? O oeste é onde as provas têm que ser feitas. Eu me ilumino, e aí eu vou, então, testar a minha iluminação. Colocar em prova tudo que eu aprendi. E o que é esse colocar em prova? É ela transitar, é toda a jornada dela até chegar na cidade das Esmeraldas. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal, em casa? Sim. Tá bom, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Então, aqui a bruxinha, né? Olha só que legal, não passa naquele nosso resuminho, mas no livro, a fada dá um beijo na testa da Dorothy. E ela diz, né? A marca na testa vai protegê-la da ilusão. Olha que legal. É muito simbólico, né? Para os indianos, esse chakra, ou esse centro de energia, se chama Ajna, ou Agnya. E ele muita gente associa aqui no Ocidente com clarividência, com ver espíritos e tal, mas na verdade não é. Para os indianos não tem essa simbologia. Ele é um símbolo de um olho de unidade. Então a gente tem dois olhos que enxergam um mundo bipolar, como é o nosso, né? Homem, mulher, dia, noite, bom e mal, e o Ajna é um só. Então ele é como se fosse um caminho de síntese, uma visão além das aparências. Então, quando esse outro ser, né, elevado, espiritual, que é a fada, dá um beijo, é como se ela estivesse ativando essa visão, como se ela estivesse inspirando na Dorothy essa visão, enxergue além das ilusões, além das aparências. Então, não mostrou naquele resumo, mas eu achei interessante, porque no livro tem, e é muito simbólico. Né? E a gente precisa, no caminho espiritual, enxergar além das aparências. Porque senão, se a gente enxergar só o mundo tal qual a gente vê, é material, né? É só o concreto. Então, a gente precisa enxergar no concreto a ponte para o propósito, para a iluminação, para o amor, né? Então, também, né, as fadas são símbolos de intuição, desde a antiguidade. Então, a partir do Ajna, é possível começar a enxergar a verdade através do mundo das ilusões. Um pouco de água, por favor. Então, você deixou? Deixei lá na cozinha, deixa eu pegar. Mas pode falar antes. É interessante porque essa questão aí
das ilusões, que normalmente, né, no mundo de espiritualidade, as pessoas acham que esse aqui é o centro de enxergar, de clarividência e tal, e, na verdade, ainda é uma ilusão. Ainda está dentro da separatividade e da ilusão, né? É um pouco a mais do que a gente vê, né? Mas ainda assim é uma visão limitada, né? A verdade espiritual, se é que a gente pode dizer assim, ela está naqueles valores e princípios, está na gente vivenciar, né? A alegria, a beleza, o amor, a fraternidade, muito mais do que qualquer outra coisa, com a humildade. Obrigado, Beth. Aqui, então, né, algumas coisas também que são importantes. A jornada pela busca do lugar da onde veio. Então, se a gente for olhar na própria Bíblia, tem uma passagem que se chama Volta do Filho Pródigo, né? Que é aquele filho que vai, faz tudo e volta para casa. Então, a Dorothy, ela está fazendo isso, né? Ela está assumindo um... Acho que melhor aí. Pode por aqui, dá licença. Ela está, no fim das contas, ela está se aventurando por um novo lugar, mas ela quer voltar para casa, né? Esse é o mito do herói, voltar para casa com uma sabedoria, com um elixir, né? Que vai ajudar todas as outras pessoas. Então, né, como eu já falei, ela é orientada a procurar o mágico de Oz, numa estrada de tijolos dourados. Os tijolos no filme não mostra tanto, mas no livro ele é espiralado, como aquela primeira imagem que eu mostrei, que além de ser o próprio movimento da espiral ascendente, né? Por que é espiral e não reto? Porque a espiral vai passando por todos os lados, né? Ela vai vivenciando, experienciando tudo, não é uma coisa reta, né? Você sobe contornando. E a espiral também, ela está muito presente na proporção áurea, né? Então também é um indício de conexão com essa unidade, com a divindade, com o todo. Criança, né? A jovem, ela é jovem, então é uma pura, e ao mesmo tempo que traz uma pureza, ela está em desenvolvimento, então ela não está pronta, né? Não é um ancião, né? A criança, ela está buscando desenvolvimento. E a pureza é muito interessante, por quê? Porque, muito além de qualquer outra coisa, o primeiro requisito para o verdadeiro desenvolvimento espiritual é a pureza de intenções. Então, é muito bem representado por essa adolescente. O que mais? Olha só que legal. Aí, então, ela encontra os seus companheiros, ou seriam os seus corpos materiais, ou seriam ainda as qualidades espirituais. Dá para a gente fazer diversas associações. Eu fiz algumas aqui e fica aí o convite para a gente pensar juntos sobre também outras possíveis. Então, vamos lá. O espantalho. A gente pode associar o espantalho com o nosso veículo mental e com a qualidade de luz. O espantalho não tem cérebro. Aí ele diz, né? Será que o mágico pode me dar um cérebro? Desenvolvimento do pensamento concreto. Através do desenvolvimento da mente é possível alcançar a intuição. A experiência é o que traz conhecimento. Ao longo da jornada, o espantalho vai expressando sua sabedoria sem perceber. Ele dá diversos conselhos, né? Ele vai tendo uma perspicácia, uma sagacidade, uma inteligência, embora ele ache que ele não tinha ainda, né? E é um outro fator que é bem interessante, é que, claro que ele é de palha, né? Então a bruxa coloca fogo nele, né? Naquele momento. O fogo é um símbolo da mente. O fogo, ele é sempre ascendente. Por isso que em todas as religiões ou culturas, ele tem uma representação espiritual. O fogo, a água se espalha, né, na horizontal, mas o fogo sempre sobe. E é historicamente, culturalmente, ele é associado com a mente, mas essa mente que se eleva, uma mente superior, né? Então, o nosso amiguinho aí, ele é, para ela, né, ele faz parte dos corpos dela, se a gente puder dizer assim, do desenvolvimento da mente. Então, de uma mente concreta até uma mente
espiritual, ou transcendental, ou transpessoal. Aí, o nosso segundo, né, quem ela encontra depois, é o homem de lata, que tem a ver com o nosso veículo emocional, com as nossas emoções, e ele vem ajudá-la a desenvolver o amor, né? O homem de lata não tem coração, e ele diz, será que o mágico pode me dar um coração? E ele ficou enferrujado, lembra? No livro detalha isso bem melhor, vai falando cada parte que ele vai perdendo por ele ficar enferrujado. A gente pode fazer uma alusão às nossas emoções, que elas podem nos elevar, né? A gente pode, por um momento, né, ter uma emoção, isso pode ser um momento de êxtase, pode ser algo que nos desperta uma aspiração por nos tornarmos pessoas melhores, mais evoluídas, mais elevadas, mas, ao mesmo tempo, as emoções nos paralisam. Por quê? Porque a gente tende a buscar conforto. Quase um instinto nosso. A gente quer se sentir seguro. A gente quer se sentir confortável. Só que isso, claro, por um lado é bom, porque também a gente se fortalece, e aí a gente pode, a partir dessa segurança, dessa confiança, a gente pode alcançar, dar outros passos, mas a gente tende a ficar preso, né? A gente tende a cair na inércia, a gente tende a se paralisar, né? A partir dessa busca por satisfação, essa busca por atender aos nossos desejos. E isso paralisa o nosso desenvolvimento. A gente para de pensar em outras coisas e a gente fica muito voltado para essa satisfação, né? O Buda diz nas suas 4 nobres verdades que toda a origem do sofrimento é o desejo, né? Então, o buscar saciar os desejos é o que causa a infelicidade para nós homens. Então, aqui pode ser uma associação que a gente pode fazer, né? Ele vai paralisando. Aí ele diz, um cérebro não traz felicidade. Quando o espantalho fala, eu queria ter um cérebro, ele fala, não, eu tenho, não estou feliz, né? É um coração que orienta as pessoas, ele fala isso no livro. E aí eu achei muito legal, porque essa palavra, coração, que é o que ele busca, no idioma tibetano, ela significa a união entre mente e emoção. Então, a gente, aqui no Ocidente, a gente tende a levar o coração para um aspecto mais das emoções rotineiras. E, no fim das contas, o coração está associado a essa água da vida, a uma emoção numa volta mais elevada da espiral, né? Uma emoção que está ligada à fraternidade, a virtudes, que são próprias da sociedade filosófica, né? A fraternidade, a igualdade, a liberdade, a busca por unidade. Então, no fim das contas, o homem de lata inspira todos nós a buscarmos esse coração, a buscarmos uma forma diferente de nos relacionar, uma forma diferente de lidar com as nossas emoções. Estou indo muito rápido ou não? Não? E aí, então, último personagem que ele encontra é o leão, que a gente pode fazer uma representação, uma associação com o nosso próprio corpo físico, né? Leão é um animal forte, vital, e ele busca coragem, né? A origem etimológica da palavra coragem vem de coração, né? De core, de centro. Então, coragem, etimologicamente, significa capacidade de estar no centro. Corajoso é quem consegue estar no seu centro, quem se propõe a estar no seu centro, apesar de todas as influências, estímulos, né? Então, o leão vem trazer esse olhar, né? Acredita em você, né? Que é o que ela aprende no final, quando ela fala, tá tudo aqui dentro de mim, né? Tudo que eu preciso tá no meu quintal. Então, a coragem traz esse olhar, da gente se olhar e falar, não, pera, tá tudo aqui, né? Estar no centro. O próprio leão, a gente pode fazer uma representação astrológica com o próprio signo de leão, que tem a ver com autoexpressão, que numa volta de novo mais elevada da espiral tem a ver com autorrealização. Então, quando eu estou no meu centro, é possível que eu expresse de novo a minha voz, né?
que eu seja quem eu sou de fato. Então o leão vem trazer para a gente esse lembrete aí. Ele pergunta, né, será que o mágico pode me fazer corajoso? E tem aí também, eu peguei esse exemplo, né, que tem até na nossa história, que é o Ricardo Coração de Leão, que era uma pessoa muito corajosa, né? Então o leão está associado com isso. E aí a gente não deu tempo de passar no resuminho, mas o leão, assim como o homem de lata demonstra amor, né? O leão demonstra coragem muitas vezes, né? Naquela cena final, quando a bruxa está, né, tá tentando cercar com o exército dela, a hora que o leão vê que a Dorothy está em perigo, ele fala, não, eu vou lá, né? Então ele usa de toda essa força, ele encontra essa coragem internamente e vai lá para enfrentar, nem pensa nas consequências, ele só vai para salvá-la. Então, né, é o que a gente vai ver no final. Mas essa parte não mostrou naquele resuminho, mas é uma parte muito simbólica do livro também, e é uma parte muito simbólica do caminho do herói. Que antes de chegar na cidade das Esmeraldas, tem aquele campo de papoula que eu mostrei rapidinho, e nesse campo ela adormece. Por que será que ela adormece nesse campo? A perda da consciência, o dormir, o adormecer é a perda da consciência, né? Quando a gente dorme, como a gente ainda não desenvolveu uma continuidade de consciência, a gente vai falar isso depois, num outro dia, né, Beth? A gente é como se a gente morresse um pouquinho. A gente sai. Quando a gente dorme, a gente perde a consciência. A gente não tem muito domínio, né, do que acontece nos nossos sonhos, a gente não sabe direito o que são esses símbolos e tal. E é muito interessante porque em diversas passagens, em outros mitos, e mesmo na Bíblia, há várias referências ao sono associado com perder a consciência. Então o Jonas, né, que é aquele que é engolido pela baleia, ele dormia quando a tempestade aconteceu. O Sansão dormiu quando a Dalila foi lá e cortou os cabelos dele. Então na Bíblia tem mais de... Não sei se eu fiz aqui, mas na Bíblia tem mais de 70 citações de pessoas que dormiram associando o sono à perda da consciência. Então aqui é bem simbólico, né? Ela estava quase lá. Parece que quando a gente está chegando no nosso objetivo, a gente relaxa e aí perde um pouco o foco, né? E num campo de papoula. Num campo de papoula. O que tem a papoula, né? É da papoula que se faz a morfina, aquele remédio, né? Morfina vem da mesma raiz etimológica de Morfeu. O Morfeu, na mitologia grega, era filho de Hipnos, que significa sono, né? E na mitologia, o Hipnos é irmão de Thanos. Quem que é Thanos? Não é só aquele do Vingador, tá? É a morte. Então, por quê? Porque, de novo, outro símbolo. O sono, ele é uma quase morte, né? A gente morre um pouquinho toda noite. É um treino. É um treino para a morte. É um treino do desenvolvimento da consciência para um dia... A gente, quando dá para desencarnar, não dorme, né? Você dá a noite, a pessoa não dorme. E a gente sabe que, como a Beth falou, o sono é um treino. Se a gente conseguir se treinar todos os dias a dormir, a continuar a nossa consciência, quando chegar o momento do nosso desencarne, a gente não vai precisar passar por todas essas situações, a gente já vai estar desperto do que aconteceu, já vai estar familiarizado com esses outros planos. Então é uma meta para a gente, né? Prestar mais atenção nos sonos, né? Não nos deixar dormir nos campos de papoula. Então, quem que era esse Morfeu? Só para a gente saber um pouquinho dele, né? Não sei se todo mundo conhece. Ele dispunha de grandes asas que o fazia vagar silenciosamente pelos lugares mais distantes do mundo. E ele aproveitava o repouso dos homens e assumia formas humanas e ocupava os sonhos. Então, de novo, essa ideia de que a morte precisa ser um lugar de consciência. Quando a gente está inconsciente, a gente é facilmente dominado aí pelo Morfeu. Ela não estava totalmente consciente, então ela adormeceu aí, foi tomada pela morfina das papoulas. É bem simbólico. Muito simbólico, né? Então, eu falei, eu sabia que eu tinha escrito aqui em algum lugar, que no Antigo Testamento fazem analogia mais de 70 vezes,
como a perda da consciência, e é preciso vencer a inércia. Isso é um ponto importante, porque o sono também representa a inércia, né? É preciso despertar para continuar a jornada. Às vezes, no nosso progresso, no nosso processo de desenvolvimento espiritual, a gente às vezes chega num ponto e a gente também acha que esse é o ponto máximo, né? Já tô ok de novo. E não, né? A consciência está sempre em desenvolvimento. Então, também é um ponto interessante. Tem um mestre tibetano que diz que o único verdadeiro mal que existe é a inércia. Porque com todas as outras coisas, tem movimento. A gente vive sob a lei da ação e reação, então qualquer coisa que você faça vai provocar naturalmente, por essa lei, uma consequência. E nesse experienciar, a gente se desenvolve. A gente desenvolve a nossa consciência. Então, quando a gente fica inerte, quando a gente dorme, a gente paralisa o desenvolvimento da nossa consciência. Então, é um alerta aí para a gente não se deixar dominar pela inércia. Paulinho. Oi! Mas não foi a bruxa que fez ela dormir no campo aí da Papoa? Sim, mas o que a bruxa representa? A prova, né? A bruxa do oeste. Então, tudo o que ela vive com a influência da bruxa ou não, faz parte desse desenvolvimento, né? Se a gente for pegar de novo, né, a mitologia do Hércules, que eu sou suspeito porque eu gosto muito, o que significa Hércules, né? Heracles é o nome verdadeiro dele, é para a glória de Hera. E, no entanto, quem que traz as provas para ele? Na mitologia, é a Hera. Então, é a nossa própria alma, o nosso próprio eu superior que coloca as provas no nosso caminho para saber como é que a gente vai se sair, se a gente vai conseguir passar pela prova ou não. Então, a bruxa, tadinha, ela só trouxe a prova. Ela dormiu porque ela perdeu a consciência. É igual a gente, né? As provas, as situações, elas se apresentam para a gente. Mas é o nosso olhar que vai determinar se a gente vai passar ou a gente não vai repetir as provas. Entendi, obrigada. Imagina, obrigado você. É sempre bom, que às vezes eu passo batido nos detalhes aí. Então, olha que interessante, né? Então, a cidade das Esmeraldas está lá no fundo. Olha o campo de Papola, que está aí margeando a estrada, né? Então, as papolas não nascem onde o Antacarana é construído. Não nascem na tijolo, mas elas estão ali do lado. Então, né, se a gente seguir essa construção, a gente não cai no sono da consciência. Aqui algumas possíveis associações também, tá? A cidade das Esmeraldas, o verde, historicamente, ele é associado com tons da mente. E também, muitas culturas colocam esse centro ou chakra cardíaco como na cor verde. Né? Se a gente olhar em alguns livros, isso vai ter esse tipo de associação. E a alma faz morada no coração. E, de novo, né, pegando, desculpa, aquilo que eu falava antes, da origem dessa palavra no Tibete, coração significa união entre emoção e mente. Então, é como se essa cidade das Esmeraldas fosse um lugar onde eu tenho alinhado as minhas emoções e os meus pensamentos rumo a um propósito maior, que é o próprio mágico, né? Então, chegando lá, né, tem um arco-íris, então, de novo, somewhere over the rainbow, então é o fim do Antacarana, o meu caminho dourado me leva, né, nessa estrada, ou, como tem muitos mitos, levam até Shambhala, ou a cidade sagrada, ou Shangri-La. Também é simbólico a gente estar aqui no Shangri-La, né, que é um dos nomes sagrados, né, desse caminho. É como se fosse a própria cidade das Esmeraldas. Você é um mágico de Oz? É você. Então, olha só que legal. Isso também não dá para ver, mas tem, né? Para entrar na cidade, Dorothy recebe um óculos com lentes verdes. Então, olha que interessante, né? Para entrar num lugar sagrado, precisamos mudar a maneira
como nós vemos o mundo. Olha que bonito, né? Para a gente chegar num novo lugar, a gente precisa deixar de lado a maneira como a gente via, para a gente estar aberto à possibilidade de ver de uma forma diferente. Senão não faz sentido, né? Se a gente chegar num lugar sagrado e não mudar a nossa visão, não adiantou nada, era melhor ter ficado lá. Então eu peguei algumas referências legais que, assim, na própria Bíblia está escrito, né? Não se pode olhar Deus face a face. Então você precisa pôr uma outra lente, né? Os papas mudam de nome ao iniciar o papado. Então todos esses pontos chaves, né? Em vários ashrams ou escolas indianas, quando você chega, você ganha um nome que algum sacerdote te dá. Por quê? Porque é para representar que ali, a partir daquele momento, você está tendo uma nova vida. Que você, de novo, vai usar o sapatinho da bruxa, mas é um novo caminho ali, é um novo momento. Então ela... né? O Siddhartha e o Buda. Isso, exatamente. Então usar um óculos, lentes novas, a enxergar, e se propor a enxergar de uma maneira diferente. Aqui também peguei uma referência egípcia, que eu gosto muito também, né? Ísis abre o sarcófago para olhar Osíris. E um príncipe egípcio que estava lá próximo queria vê-lo também. E foi lá e se intrometeu. Aí enlouqueceu. Por que esse símbolo também, esse mito? Porque não adianta também a gente querer enxergar coisas para as quais a gente ainda não está pronto. A gente precisa ir expandindo a nossa visão gradualmente, à medida em que a gente vai experienciando. É a experiência que é a nossa forma aqui nesse planeta, tá? Não sei em outros. Mas aqui nesse planeta é através da experiência que a gente expande a visão. Então não adianta a gente querer dar saltos ou pular etapas. Também, de novo, né, pegando uma outra referência da cultura indiana, Arjuna, que era o discípulo, que é a Dorothy, somos nós, né, pede para ver o rosto de Krishna. E ao vê-lo, pede para que tire essa visão. Né? E aqui, né, uma outra frase: não podemos adentrar a Shambhala com os olhos vulgares ou comuns. Então, tudo isso representando colocar um óculos novo, com novas lentes. Paulo. Oi! Eu acho que o Minas quer perguntar alguma coisa. Oi, Minas, desculpa, eu não estou enxergando, querido. Pode falar. Tudo bem? Oi, boa noite. Bom, querido. Tá dando para ouvir aí? Sim, sim. Ah, então tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem muitos contos também, né? E tem as histórias reais, atuais, e que vêm já há muitos séculos, inclusive, daquelas pessoas que, quando chegam perto de alcançar aquilo que desejam, elas fracassam, ou seja, elas dormem e não têm essa força de dar esse último passo, né? E aí elas regridem novamente. É isso também, embora exista no nosso psiquismo, né? Super, Minas. Isso é por isso que o campo de Papola está quase chegando ali. É bem isso que você trouxe. Tá bom, legal. Obrigado. É o foco, né? Você tem que estar focado. E é natural a gente relaxar quando está perto. Se você pesquisar estatísticas, a maioria dos acidentes acontecem próximo do seu ponto de chegada. Sim. Porque você se relaxa. Então você perde um pouco o foco. Tem um pouco, de repente, pode ter um pouco de autossabotagem aí, né? Pensando no desenvolvimento. Mas é basicamente a perda do foco mesmo. E aqui... Às vezes, talvez, um pouco de soberba também, achando que já está lá, né? Aqui... falando um pouquinho do mágico, porque no fim das contas ele é o nome do filme, mas quase não fala nada dele, não se trata muito dele. E é interessante isso, né? Porque é assim, a gente vive aqui uma experiência material e a gente sabe que quem controla tudo isso é o nosso eu superior. Em alguma medida, em algum momento, isso foi
foi planejado, mas para a gente ainda é muito abstrato, né? A gente tem nuances, relances de percepções, intuições, pequenas iluminações. Mas, no fim das contas, o nosso trabalho é construir esse caminho para chegar lá. Né? O mágico é a alma. É a própria alma. O eu superior dela, né? Isso. De todos, no fim. Sim. Uhum. Mas é interessante porque, para cada um, ele aparece de um jeito. Nesse resuminho não deu para ver, porque apareceu só aquele monte de fumaça, né? Que isso também tudo é feito para o filme ficar mais atrativo, né? A gente não pode esquecer que é uma obra hollywoodiana que marcou muito, né, o início dessa era colorida do cinema. Mas, né, no livro, principalmente, fica muito claro que ele aparece de formas diferentes para cada um deles. Né? E aí ele diz, né, no livro, estou em toda parte, mas invisível aos homens comuns. Por quê? O que é esse comum? Não é que ele segrega, mas é para quem ainda não está buscando esse caminho. Né? Só vai enxergar algo além quem está buscando uma visão além. Todos eles fazem seus pedidos, mas não têm seus pedidos atendidos. Por quê? Porque cada um já tem dentro de si a resolução para os seus problemas. Então, essa é uma das lições. Ou como a gente era criança, né? Que lia no livrinho e falava, a moral da história é... Então, essa é um pouco a moral da história. Cada um tem dentro de si já tudo o que precisa. A gente não precisa buscar fora. Né? A gente precisa olhar para dentro. Né? Citando Jung de novo, ele dizia isso, né? Que quando a gente desperta quando a gente olha para dentro. Olhar fora a gente sonha, mas a gente desperta quando a gente olha para dentro. Então, o espantalho tem ideias brilhantes, bom senso, astúcia, e ele demonstra isso ao longo do caminho. Né? O homem de lata se condói ao matar o escaravelho, o leão apresenta coragem em diversos momentos, especialmente quando a Dorothy está em perigo. Então, cada um deles foi vivenciando e mostrando aí que tinha essas qualidades já dentro de si. Aí, né, esse é o último slide, só para a gente terminar a nossa reflexão. Cada um de nós pode se encontrar nessas várias etapas do mito. Os contos de fada e os mitos, eles são muito legais porque eles permitem que pessoas diferentes possam se identificar mais com um ou com outro personagem, de acordo com mais ou menos estar vivenciando aquilo. Né? Ou, se a gente for pensar de forma ampla, naquela encarnação, ou no momento ali, mais presente, que entrou em contato com esse mito ou com esse conto. Então, isso é uma das coisas que os mitos têm de muito... Por que eles são os mitos e os contos de fada, né? Por que eles são tão potentes? Porque muitas pessoas conseguem se identificar com eles. Né? Com seus diferentes personagens, com suas diferentes etapas de construção. Então, ele é bem abrangente. Talvez haja momentos em que precisemos dar ouvidos ao nosso espantalho. Né? Outros, talvez, ao nosso homem de lata, e muitos deles ao nosso leão. Né? A gente precisa ter muita coragem, né, para o desenvolvimento espiritual, porque a gente sempre dá um passo e o próximo passo ele vem sempre precedido de uma crise. Sempre a coragem é evocada. Né? Por isso que é o último que ela encontra, mas a coragem sempre tem que estar presente. Se a gente não tiver coragem, a gente estagna e a gente permanece inerte. Então, esse leão precisa estar sempre presente com a gente. O mito, então, nos convida a esse mergulho interior, a sonhar, a aspirar a um mundo melhor, a aspirar a chegar nesse osso, né? E a seguir o nosso caminho rumo ao desenvolvimento de valores, qualidades e princípios que norteiam a humanidade. A Dorothy é o nosso eu consciente. Ela é todos e cada um de nós. Assim como Hércules, que era meio homem e meio Deus. Num caminho de encontro e desenvolvimento rumo ao seu eu superior. A sua alma. Que é Oz. Que é Oz. Simbolicamente, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E aí a gente tem
uns minutinhos, né? São 8:55. A gente tem uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma partilha, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, fiquem todos à vontade, aqui ou lá. Paulo, acho que é por isso que os contos de fada, os mitos, são tão importantes para as crianças, né? E você conta, ela quer ouvir outra vez, ela quer ouvir outra vez, ela quer ouvir outra vez, inúmeras vezes. E cada vez que ela ouve, com certeza ela está elaborando algo diferente dentro dela. E nós, quando a gente assiste uma vez um filme, assiste outra, cada vez que a gente assiste, a gente está trazendo um novo olhar para ele, né? Sim. Isso é muito bacana, a riqueza dos contos e dos mitos. E você falou uma coisa que é muito legal, porque, que nem a gente está falando, todos os contos, né, eles trazem sempre uma qualidade, né? E aí, cada vez que a gente entra em contato com isso, a gente está entrando em contato com essas qualidades. E por mais que a gente talvez ache que a gente já tem uma ou outra qualidade mais ou menos desenvolvida, elas são muito profundas e se expressam em nós através de várias camadas. Então, por mais que a gente já tenha uma certa familiaridade, um certo desenvolvimento, ou com a unidade, ou com a fraternidade, ou com a sabedoria, ou com o amor, cada vez que a gente entra em contato, é como se a gente tivesse um convite ali para aprofundar um pouco mais aquilo, né? Para ver como é que aquilo se expressa de forma ainda mais plena em cada um de nós. Então, eles têm esse poder. Muito legal. Mais alguém? Pode falar? Claro! Eu achei interessante quando... Tudo é muito interessante, mas quando você falou sobre o chakra cardíaco, né, de enxergar com o coração, e é isso que falta mesmo, né, para todo mundo, eu acredito, enxergar com essa luz verde, né, não o lado material a gente tem que esquecer mesmo, tem que enxergar com os olhos do coração, né, e quando você falou do chakra entre os olhos, né, que a gente tem o lado da intuição, né? É aquele que você não vê o material, você tem uma intuição para fazer o bem. Então, eu achei esses 2 comentários muito, muito pertinentes, assim, de trabalhar esse olho do amor, né? Acho que é isso que está faltando para o mundo inteiro, né? Com tanta coisa acontecendo, é o que precisa, né? Parece que é a solução dos problemas. Eu achei, assim, maravilhoso essa colocação. Legal. Que você fez, né? Além de tantas outras, claro, mas esquecer o lado material, né? E olhar o mundo com mais amor, né? Para ver se resolve alguma coisa, né? Se as coisas se resolvem, né? Sim. E assim, talvez até mais do que esquecer, é enxergar no mundo material possibilidades de expressar um mundo espiritual. Porque também não tem como a gente esquecer, estando aqui encarnados, né? Negar. Mas é importante ter esse olhar que aprofunda, que vai além, que como enxerga... Como o lótus. Como o lótus, isso. No lodo. E ainda assim acende. Isso, renasce, né? E você falou uma coisa muito legal que eu tinha esquecido no fim das contas, que é um símbolo importante. Que a hora que eles estão lá, que ela está enfrentando a bruxa do oeste, ela joga água nela, né? E um dos símbolos do chakra cardíaco é o cálice. Lembra o Santo Graal de Jesus? Ele é um símbolo do chakra cardíaco. Ele é um símbolo que é o repositório dessa água da vida. Então, o jogar a água, né, é como se ela tivesse ali, naquele momento que ela joga a água, é como se ela estivesse oferecendo ou irradiando essa água da vida, essa água da alma, que é o que dissolve aquela ilusão que a bruxa representa. Então, é um ponto grande.
Então, é como se fosse a expansão ou a expressão desse chakra cardíaco através pelo fato dele ser um repositório, um lugar onde se armazena o amor espiritual ou a água da vida, né? Como a gente lembra, também citando a Bíblia de novo, que diz, né? Deus faz novas todas as coisas. Então, é esse poder de renascer que o Espírito traz através dessa água. É o batismo. Boa. Lindo, é o Espírito Santo, o batismo. E ela faz isso, né, Paulinho? É algo totalmente intuitivo, né? Ela nem pensa, né? Matar a bruxa, né? Ela faz ali num impulso. Para ajudar o amigo, né? Para salvar o amigo. Para salvar o cachorrinho, enfim. E o espantalho, né? Que estava pegando fogo. Isso. O terceiro olho é bem isso, né? Até as pessoas cegas que não enxergam mesmo, né, o material, elas têm essa intuição, né? Tem esse chakra do terceiro olho muito desenvolvido, né? Então, nossa, eu achei muito pertinente, maravilhoso. Que bom. Os óculos verdes também, né? Não é à toa, né? Enxergar de um outro modo, e que cor? Verde, né? Enxergar com amor. Bem legal. Que bom. Obrigada, viu? Imagina. Eu acho que é o Minas que estava aí, que ele já falou, Estou com vocês, ó, o que vocês quiserem falar, compartilhar. Foi super rico, foi lindo, nossa. É legal, né, a gente parar a gente pra... assiste, não vai pensando. Você não vai assistir o filme todo de novo. Obrigada. Eu acho que o mágico é a gente... Eu tava preparando esse material, né, conversando com a Beth, e eu fiquei pensando, falei, nossa, que bonito, né, que a pessoa ter essa inspiração para escrever, né, ter esse dom, e aí, olha só, a partir disso, né, quantas coisas podem ser acessadas, né? Reflexão a ser feita. E mesmo quem não faça, né, Anete, tá ali, né? Essas qualidades todas estão ali, em alguma camada, em alguma medida, isso vai ser assimilado, né? Então, isso que é bonito, né? Eu quis passar tudo isso já nesse filme. Hoje, tudo bem, você falou que tem várias possibilidades. Né? Mas pode ser que ele já enxergasse tudo isso. É provável que sim. É o que a gente acredita. Ainda mais com 18 anos. Porque ele já tinha feito... Gente, mas isso é em 1900. E até... foi escrito em 1900. E até hoje nós estamos descobrindo isso. Vamos falar? O poder dentro da gente, né? Olha que visionário, né? É uma pessoa de visão, né? Demais. E tinha essa sensibilidade, né? Esse talento para escrita, né? Para expor isso, né? Acho que são alguns missionários que vêm mesmo para alavancar a gente. Ele diz, né? Por que de Oz? Mágico de Oz. Acho que perguntaram para eles por que do Oz, né? De onde que veio esse Oz? Ele responde, né? Que foi mero acaso, né? Vamos dizer, acaso. E aí, como que vai chamar o livro? Mágico, né? Qual o nome? E aí fala que ele, na frente dele tinham várias pastas de arquivo, sabe? E aí ele olhou, viu a pasta apoio, eu li isso também, né? A história vai chamar Mágico de Oz. Então, é uma coisa totalmente sem... Nossa, não sabia disso. Intuitivo. Intuitivo. E eu acho que ao mesmo tempo ele quis dizer, não importa o nome. Não importa a mensagem. Não importa isso. Eu sou mensageiro. Exatamente. Ele falou na entrevista que você passou, né? Um trecho da entrevista. Que foi inspirado, né? E aí você vê tantas crianças e depois a gente também vai assistindo e a gente vai entrando em contato com isso. Então isso que eu acho que é o mais bonito, né? É uma possibilidade de revisitar, de acessar de novo, de entrar em contato com essas qualidades. E é isso que as grandes obras
faz igual uma música, né? Você ouve uma música que te eleva, que transcende, né? Então, são missionários mesmo, né? Muito legal. Que trazem essa mensagem mesmo pra gente. Que bom, né? Ele também é uma Dorothy, porque no fim das contas, o que o herói faz? Ele compartilha o elixir, né? Então ele tá... Quem escreve assim, quem está compartilhando esse elixir, que vai curar muita gente. Muito legal. Paulinho. Oi, Lu! Sabe que eu queria trocar uma ideia, porque você falou o negócio do cachorro, e eu acho que erroneamente todos nós achamos que é uma dor que vai fazer o caminho da gente mudar. E, na verdade, o que muda o caminho da gente é o amor. Se ela não amasse aí o animal, a hora da perda, o start para a mudança, para ela ir atrás do caminho dela, foi o amor que ela tinha pelo animal, não é? Ou eu estou errada? Eu acho que essa discussão dá mais 2 horas. Eu acho que essa discussão dá bastante pano para manga, mas com certeza, simplificando, com certeza, tem as 2 coisas, né, Lu? Eu acho que a dor mobiliza a gente muitas vezes, mas é o amor que, com certeza, é quem dispara tudo isso, né? Se a gente for pensar em termos de desenvolvimento espiritual, é o amor que dispara, com certeza. É o seu amor. Pois é. Olha! Pois é, eu acho que ele está no meio da aula. Para ver se está funcionando. Testando. Ele deu prova. E é prova mesmo. Ele é prova mesmo. Você gostou do seu trabalho? Você gostou do seu trabalho? Não consigo ouvir, cara. Então tá bom. No meio da aula, você vai ver. Ele estava preocupado. E eu fiquei dormindo aqui para me ajudar. Eu falei, Paulinho, sabe? Deu tudo certo. Mas, Lu, só respondendo de novo, com certeza, é o amor que é esse... Né, que é o gatilho. É que assim, né? Tem muitos degraus, né? A dor serve de gatilho para vários degraus também. Então, por isso que eu não gosto de simplificar muito, porque eu acho que eu me sentiria meio leviano de responder de forma simples, porque eu acho que tem várias possibilidades aí para a gente refletir sobre isso. A dor vai mostrar que alguma coisa você não está agindo meio que direito. Agora o amor vem para te tirar o tapete e vai fazer você entrar para o caminho direito. Sim, sim. Obrigada, viu? Eu adorei. Que bom, Lu. Senti sua falta aqui. Achei que você ia estar aqui. Agora eu só vou para online. Depois que a menina minha agora está esperando neném, eu não saio de jeito nenhum. É só online, mas não perco vocês. Obrigada, viu? Que bom. O que eu ia dizer é que eu acho que é interessante a gente pensar que tudo isso que foi discutido aqui, nesse nível, é o que a gente faz com o Hércules. Sim, sim. Eu estou falando porque tem muita gente aqui que não conhece, né? E é um estudo bárbaro, porque através de um mito, assim como o filme, né, a gente vai descobrindo caminhos, possibilidades, e principalmente dia a dia, não é? Porque todos esses mitos, eles trazem a gente para o nosso dia a dia numa possibilidade, numa visão além, né? Então, é muito bonito. De melhorar a cada dia, né? Porque a gente tem que fazer isso todo dia. Senão a gente cai no campo de chupa-pola. Super cai. Muito fácil, né? Muito fácil. Porque eu pensei também que você falou que está o tempo todo margeando. Então, o tempo todo. E a gente não cai uma vez só. Não. O tempo todo a gente. Tem que estar. Não é uma vez só que para, né? Por isso que o Cristo dizia, né? Orar e vigiar.
Muita sabedoria. Nossa, pelo amor de Deus. Ô, Paulo. Quer falar? Oi, Mina. Paulo. Oi, querido. Tô olhando pra Deixa eu eu queria fazer uma pergunta. tô perdidinho, Minado, aqui. Não olha, só ouve. Melhor. Ô, Paulo, dentro do que foi colocado, nós que estamos aqui ouvindo e principalmente aprendendo muito a simbologia dos contos de fada, a minha preocupação agora se volta para aqueles que ensinam às crianças esses contos. Quanta deturpação ou coisas, sei lá, erradas, ou não é o nome correto, erradas, mas uma interpretação não tão fiel aos símbolos que se querem passar, né? Até a Lúcia comentou do conto de fada do príncipe encantado para as mulheres. Então, a mulher fica aguardando a vida inteira um príncipe encantado através desse conto de fadas que é contado, né? Como é que é isso para você? Eu penso que ainda assim, ainda não tendo esse tipo de interpretação mais profunda, como a gente está se propondo a refletir juntos, ainda assim, uma capacidade dos mitos e dos contos é atingir diferentes camadas de consciência. E aí, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem essa possibilidade de ilusão, né? Então, você fica esperando o príncipe encantado. Mas a própria palavra príncipe vem de princípios, né? Que seria alguém que exerce, que vivencia, que expressa princípios e valores espirituais. Vem, claro, daquela crença de que também foi muito deturpada, né? É dito que muitos milênios atrás, quando a nossa hierarquia, os grandes seres se expressavam fisicamente, eles eram os governantes dos lugares. Então, continuou-se a acreditar que os reis, rainhas, príncipes, princesas têm uma herança divina, né? A gente sabe que não é assim hoje, né? Isso tudo é resquício desse tempo passado. Mas, ainda assim, essa é uma das representações, né? Da donzela encontrar, não o príncipe homem, mas dela se abrir para princípios, qualidades, virtudes que são atemporais, que não envelhecem, por isso que ele sempre é jovem, né? Mas, com certeza, uma grande... Eu trabalho com crianças, você sabe, né? É uma grande responsabilidade, porque eles são esponjinhas, né? E podem ser dadas realmente diversas interpretações. Ainda assim, sou meio otimista, eu acho que sempre que a gente entra em contato com a beleza, né? Platão falava isso, a beleza ela tem o poder de nos levar para esse imaginário, né? De nos levar para esse sentimento nostálgico daquilo que um dia a gente foi em unidade, né? Então, eu acho que, por mais que, sim, é um risco, né? Uma armadilha, traga esse tipo de ilusão, se não for bem conduzido, e muitas vezes não é, ainda assim, eu acho que essa beleza pode ter também efeitos positivos. Legal, obrigado. Obrigado você. Mais alguém? Mais algum comentário? Senão eu vou encerrar a nossa gravação.